lembramos coisas muito bonitas no Evangelho de Jesus. Lembramos que Cristo morreu por nós, mas Ele morreu para formar uma nova família, para nos dar uma nova vida. É por isso que ser igreja tem a ver com relacionamento. O salvo, basicamente nas Escrituras, ele vive em comunhão com o povo de Deus. Mas nós estamos num mundo de pecado. E nesse mundo de pecado, nossos relacionamentos têm atritos, têm problemas, têm pecado mesmo para a gente ali resolver. Daí é tão necessário que a gente consiga perdoar e se sentir perdoado. Daí é tão necessário que a gente consiga consertar os problemas dos nossos relacionamentos. E daí é tão necessário que a gente consiga olhar para a Bíblia, nossa regra de fé, ou seja, daquilo que a gente crê, e nossa regra de prática, aquilo que a gente vive, e buscar nela encontrar os meios para a nossa vida. Nós estaremos olhando para o texto de Tiago, ainda no capítulo 3, e hoje falaremos sobre 2 caminhos possíveis, sobre 2 sabedorias diferentes. Não é assim, todo cristão sabe que existem 2 portas e 2 caminhos. Um caminho largo e, ao mesmo tempo, um caminho estreito. Todo cristão sabe que o mundo oferece um caminho de inúmeras formas, ao mesmo tempo que Deus nos chama por um outro caminho. Todo cristão sabe que não é fácil viver aquilo que Deus nos coloca, mas ainda assim a Bíblia fala de 2 caminhos a seguir. Lá no nosso texto dessa noite, Tiago, a partir do verso 13, nós vamos olhar sobre o que é sabedoria e, mais especificamente, sobre a verdadeira sabedoria. Verso 13 diz: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com humildade que vem da alegria. Mas se em teu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubra a verdade com vanglória e mentira, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. E é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão colheita de justiça. Amém. Ao ler esse texto, eu lembro de vários textos. Eu lembro do Sermão do Monte, bem-aventurados os pacificadores. Eu lembro do texto do Sermão do Monte, que aquele que dá com uma mão deve esconder a outra. Ou seja, ao fazer boa obra, você não pode trazer glória para si. Eu lembro de várias coisas que a Bíblia nos mostra e que a gente precisa olhar aqui. Mas esse texto, ele fala que existe apenas uma sabedoria verdadeira e ela aparece. Irmãos, isso não lembra você, Jesus falando, vocês são sal desse mundo? Para que serve o sal? Vocês são a luz desse mundo. É possível colocar a luz no alto de uma montanha e ela não ser vista? Sabe, é possível isso? Não é, não é. O que esse texto está nos falando é que é impossível você ter a sabedoria de Deus e viver de um modo como se não tivesse. Sabe, quando a pessoa é inteligente, ela é inteligente. Quando ela
falta inteligência, ou quando a gente é ignorante no assunto, ou na época do bullying, quando a gente é burro, não é? E todos nós somos burros em algum assunto. Mas a ideia aqui é que a sabedoria dá para esconder, não dá para esconder. E eu quero que você tenha isso em mente. Por exemplo, precisa ser mostrada, mais do que precisar, ela será mostrada no seu modo de viver. Eu vou dar um exemplo, irmãos. Se você sabe ler, você não precisa mostrar que você sabe ler. Quando você vê o ônibus ali, você lê o nome do ônibus. Não é isso? E aí, por saber o nome do ônibus, você sabe para que destino aquele ônibus vai. É isso. Então, você não precisa provar que sabe ler. Saber ler tem alguns efeitos na sua vida. E é assim que é a sabedoria. O verso 13 não fala, olha, se vocês acham ou se vocês são sábios, se vocês são inteligentes, demonstrem isso como? Discutindo teologia, falando quem sabe mais, e escrevendo o textão no WhatsApp, postando as coisas. Não, demonstre isso vivendo. Se você é sábio, demonstre isso vivendo. Sabe, sabedoria não é falar bonito, nem saber muito versículos decorados. Embora saber versículo decorado seja muito importante, e embora falar bonito te abra as portas. Sabedoria é o que aparece no seu comportamento, no jeito como você trata as pessoas e nas escolhas que você faz. Sabedoria tem a ver como as crianças aqui tratam seus colegas na escola, ou como os adultos se tratam dentro de casa. Sabedoria tem a ver com como você trata os outros no trabalho. Observa que tem gente que não estudou muito, mas a pessoa é educada, não é verdade? Tem gente que não tem muito estudo, mas é uma pessoa que sabe fazer as coisas, vive calma, respeita os outros, trabalha direitinho, é fiel no casamento. Pessoas que não têm doutorado, às vezes a pessoa nem terminou o fundamental completo, mas a pessoa é uma pessoa que vive de modo sábio. O mundo erra ao confundir sabedoria com estudo acadêmico. Estudo acadêmico não é isso, senão a gente já teria transformado o mundo dezenas de anos atrás. O quanto de livros e faculdades e coisas que as pessoas já têm, mas sabedoria é, de fato, uma vida comum, do modo que Deus quer. E aí, eu posso dizer para você, perguntar, o seu comportamento, ele fala, você é sábio ou você é tolo? Dia desse eu vi um meme, eu tenho lido Provérbios e tenho me identificado cada vez mais com um tal de homem tolo. Mas é verdade, né? O nosso comportamento demonstra sabedoria ou demonstra tolice? Por exemplo, a gente precisa pedir a Deus para viver mais do que a gente fala. A gente precisa pedir a Deus. Senhor, eu quero viver. Tem gente que eu não vou dizer, eu acredito que isso não acontece aqui na igreja. Mas às vezes eu converso, vou visitar uma pessoa, uma família, e aí o cônjuge, pode ser o marido ou a mulher, ele fala, pastor, o problema está nesse homem, fala para esse homem aí que ele tem que se consertar. Essa não é uma postura de quem é sábio, essa não é uma postura de quem entendeu que também tem parte no problema. A sabedoria não é você se achar sábio. Provérbios fala, não seja sábio aos seus próprios olhos. E existe um efeito bem interessante, eu sempre vejo ela com os meus estagiários. Toda vez que eu contrato um estagiário novo, ele acha que sabe mais do que todo mundo. Dia desse eu estava falando com a minha patroa que 2026 é o último ano. Eu tenho que ficar o pastor maromba, tenho que ficar grandão, porque eu tenho estagiário lá que no primeiro semestre acha mais, que sabe mais do que eu.
não sabe biomecânica básica, não sabe resolver uma crise ali de coluna, não sabe resolver uma urgência, mas a pessoa acha que sabe mais do que eu. E por que isso acontece? Porque quando a gente sabe pouco de algo, a gente acha que sabe muito. Esse efeito ele acontece em várias áreas do conhecimento. Quando a gente começa a aprender algo, a gente tem a impressão de que sabe muito. Né? Quando você, por exemplo, começa a aprender um pouco sobre calvinismo, a gente fala da fase da gaiola. Por quê? Porque você quer converter todo mundo, porque na sua cabeça agora você sabe muito. Mas demora para você ter um conhecimento suficiente para entender que realmente sabe pouco. Verso 14 a 16 nos fala que a falsa sabedoria, ela nasce do coração. E, irmãos, observem isso. Se a verdadeira sabedoria, ela aparece no jeito de viver, a falsa sabedoria, ela vai nascer do coração. Observem que Jesus fala, de onde é que vem a maldade do homem? De onde é que vem as coisas ruins que acontecem? De onde é que vem tudo isso? Jesus fala, não é do coração de vocês? E aí Jeremias fala que o coração é desesperadamente corrupto. Quando a gente olha para esse texto, a gente observa que Tiago concorda. Tiago nos fala que em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta. O nosso coração ele fica amargurado e ao mesmo tempo ele tem uma ambição egoísta. Ele quer vanglória, ele quer glória e nele nasce mentira. Observa que ele fala, porque essas coisas não são a sabedoria que vem do alto. Elas não vêm do alto, elas vêm de onde? Do coração. Irmãos, coisa complicada, corrupta, coisa que pode destruir a tua vida, coisa que pode te levar para o inferno, é esse negócio que você tem batendo aí no meio do peito. É o seu coração. Seu coração faz você se meter em problema atrás de problema. É esse coração aí corrupto que faz com que você erre tanto. É esse coração, essa vontade de cumprir os seus desejos, essa vontade de desobedecer ao Senhor que nasce no coração. Irmãos, o texto nos fala que essa sabedoria que vem do coração, ela é terrena, ela é mundana, Não é um mundo, não é na novela que a gente vê as pessoas abandonando a família para ser feliz? Não é isso que é pregado em tudo quanto é novela? Se você assistir novela, vez ou outra você vai ver a pessoa torcendo para o outro abandonar a família. Então, é nesse local, quem assistiu Titanic sabe, eu já falei isso aqui, todo mundo torce para o cara que não presta, todo mundo torce para que a moça abandone o seu compromisso de noivado. Mas assista de novo e olhe quem era o noivo dela. Observe aqui que nosso coração tende ao prazer imediato, nosso coração tende ao mal e ao pecado. Nosso coração, ele é terreno, mundano, mas Tiago vai além. Nosso coração, os nossos desejos são demoníacos. É isso que Tiago coloca. É um desejo demoníaco que nos faz nunca pedir perdão para o irmão. É o desejo demoníaco que nos coloca em guerras e intrigas. É o desejo demoníaco que faz a gente ir para a igreja e só querer servir se tiver algum palco. Uma coisa que me deixa com o pé atrás é quando a pessoa fala que quer servir no ministério de louvor. Ainda nem chegou na igreja, mas já quer servir no ministério de louvor. Que não ficou em alguma outra igreja porque não podia ser útil. Irmãos, pensa numa coisa que tem trabalho, a igreja. A gente precisa capinar quintal, o vizinho me passou aí. Quando é que o senhor vai lavar essa frente aí, pastor? Vou lavar, vizinho. Calma, não encontro voluntário para isso. A gente precisa de gente para evangelizar, a gente precisa de gente para visitar os doentes. Não falta trabalho.
Mas esse trabalho precisa ser desligado da nossa vanglória. Esse trabalho precisa ser desligado daquilo que só traz para a gente confusão e mais. E mais do que isso, Tiago nos fala o seguinte: olha, se vocês não conseguirem vencer esse egoísmo, essa amargura de vocês entre os irmãos, e observe que Tiago está falando aqui de relacionamento, o que vai acontecer? No final do verso 16 ele fala, confusão. Uma igreja com ambição egoísta, com amargura, com inveja, é uma igreja de confusão, onde todo tipo de mal acontece. Irmãos, observem aqui que há muita confusão, há muita coisa guardada em corações amargurados, corações que nunca perdoaram, corações que não aprenderam a viver em comunhão. Aqui a gente observa que isso não vem de Deus, isso não combina com Jesus, isso não é o Evangelho. Aqui a gente pode entender que a sabedoria humana, ela até parece esperta, não é? Ela até parece inteligente, ela até parece que você está fazendo o que é melhor para você, mas no final das contas, isso é demoníaco, isso cria confusão, isso cria fofoca, isso cria briga e divisão. Sabe, aquela pessoa que fala, se eu não ganhar, ninguém também ganha. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Aquela pessoa que tenta sempre levar vantagem nas coisas. Eu olho muito no trânsito isso, né? Às vezes as pessoas elas não esperam. Às vezes você está dobrando, o outro te vê ali vindo e acelera. Por quê? Porque ele não quer perder. Ele quer levar vantagem. Não faz diferença nenhuma na vida. A pessoa não ganhou um minuto a mais fazendo isso. Mas ele quer levar vantagem, quer ser esperto, sabe? É a mãe ou marido que quer tudo do seu jeito, controlar tudo. A pessoa que entra em discussão por qualquer coisa, a pessoa que fala bateu, levou, não é? Irmãos, examinemos o nosso coração. Existe orgulho, existe inveja, existe rancor. Tiago nos fala que essas coisas não vêm de Deus. E onde isso está, terá confusão. Aqui é o momento de pedir para Deus criar em nós um coração puro. Que nem a música, cria em meu Deus um coração puro. Deus pode fazer isso. A gente não pode, irmãos. A gente não tem esse poder. Mas Deus pode criar em nós um coração puro. Se você tiver que competir com algum irmão, escolha perder. Escolha perder. Essa é uma decisão que eu tomei na minha vida. Assim, eu só entro numa briga se eu julgar que ela vai ser sempre necessária. Né? Se ela vai ser muito necessária, melhor dizendo. Mas escolha perder. Sabe, às vezes você quer um docinho, aí você fala, não amor, pode ficar. Às vezes você queria uma sobremesa, mas você dá para o outro, né? Às vezes você está na fila do café da comunhão, queria alguma coisa, só tinha um pedaço de pão. Não, meu irmão, é seu, né? Agora, se o irmão estiver no quarto pedaço, não, irmão, ainda não comi, né? Eu vou pegar só para o senhor não pecar com a gula, só por isso. Mas escolha perder, escolha dar outra face, escolha ser como Cristo. Sabe, para a gente ir para o terceiro ponto dessa noite, a sabedoria do alto, e ela existe sim, se existe, aqui é um contraponto, a sabedoria terrena e a sabedoria do alto. A sabedoria do alto, ela constrói paz. Ela constrói paz. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, amável, disposta a ceder aos outros. Ela é cheia de quê? De misericórdia. E ela é fruto de boas obras. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Irmãos, isso aqui é muito bonito, muito bonito.
A sabedoria do alto, ela já tem características: pura, pacífica, moderada, cheia de misericórdia. Isso aqui, irmãos, é uma pessoa sábia. Pastor, como é que eu sei que eu sou sábio? Irmãos, o senhor é pacífico ou o senhor é brigão? Se o senhor é brigão, o senhor ainda não é sábio. O senhor é o primeiro a passar por cima do irmão, sabe? O senhor viu o irmão cair em pecado, o senhor pega logo o seu carro para passar por cima, ou o senhor é o irmão que tem misericórdia? Isso define a nossa sabedoria. Aqui, quando a gente fala de pureza, a gente está falando de um coração limpo, sem maldade. Quando a gente fala de paz, a gente está falando de uma pessoa pacífica, uma pessoa que não gosta de briga. Irmãos, não é que nunca você vai precisar brigar, é que você não gosta de brigar. Brigar não é a primeira opção do cristão. Quando a gente fala de uma pessoa moderada, a tradução aqui diz também uma pessoa amável, gentil, sabe? Uma pessoa, o texto lá de Gálatas vai dizer que o fruto do Espírito é amabilidade. Uma pessoa sábia é uma pessoa gentil. Aí só você olhar o modo como você acorda, né? Você já chega tratando todo mundo mal, você não, você trata bem os outros. Quando você está cansado. Porque ser gentil quando você comeu, tirou o cochilinho da tarde, está de folga, é uma coisa. Agora, ser gentil quando você acorda às 4 da manhã, tudo pegando fogo, trabalhou o dia todo, foi dormir, cachorro ficou latindo, o filho acordou, virou madrugada no outro dia, é outra coisa. Mas a gente está dizendo aqui que uma pessoa sábia, ela é gentil. Provérbio fala isso, né? A palavra branda desvia o furor. Olha como a Bíblia se conecta. Uma pessoa sábia, ela também é uma pessoa que aceita correção sem se ofender. Ela é uma pessoa que entende o lado do outro, mas na minha tradução ela vai dizer que é uma pessoa disposta a ceder aos outros. Irmãos, uma das coisas que mais me deixa triste é quando eu vejo ovelhas brigando, e uma das coisas que mais me faz pensar se o meu trabalho aqui nessa igreja faz sentido é quando eu vejo pessoas não dispostas a ceder. Porque basicamente todo o cristianismo é você estar disposto a ceder. Se você não tem coragem de dar a sua face aqui para o seu irmão da igreja, que ora, que canta com você, que ajuda no mesmo trabalho de você, como é que você vai dar para o seu inimigo? Quando eu vejo irmãos sendo incapazes de ceder aos outros, eu penso muito se o meu trabalho faz sentido. E esse texto ele nos mostra muito que o cristianismo ele é algo que nos faz estar disposto a ceder. Esses dias eu estava, sabe aquelas pessoas entrevistando? E uma dessas pessoas entrevistou um senhor, coroa ali pelos 50 e poucos anos, e aí perguntou para ele, olha, você é solteiro, você é casado? E aí ele falou que ele era divorciado, né? E ele perguntou, e você não tem ninguém? Não. E nunca quis casar? Ele falou, não, eu só amei uma mulher. Aí ele pergunta, qual foi? A minha primeira esposa. E por que terminou? Aí ele conta, né, que ele pisou na bola com ela, e aí depois eles voltaram para o relacionamento, mas não conseguiram superar o conflito. Então foram 10 anos de uma convivência muito pesada. E aí, como eles conseguiram, depois de 10 anos, eles acabaram se separando. E aí foi muito difícil, ele fala que ele se arrepende muito, que ele não teria feito, que foi só uma vez, mas que ela era o amor da vida dele. E aí, falando sobre isso, o entrevistador perguntou, você perdoaria a traição? E ele falou, perdoaria. Eu fui perdoado. E aqui, irmãos, que está a chave do cristianismo. Por que você pode dar outra face? Porque você foi perdoado. Porque você pode dar o seu recurso para ajudar alguém que te humilhou.
Porque você foi perdoado. Porque você pode perdoar infinitas vezes o teu irmão que todo ano comete o mesmo pecado contra você, a outra família que não muda, as outras pessoas que erram, porque você pode perdoar com essa magnitude, porque você foi perdoado. Se você não acreditar que foi perdoado ou não entender o perdão de Deus, você não fará esses sacrifícios, porque eles não fazem sentido. Agora, se você entende o perdão de Deus, se você foi perdoado, você entende que você ganhou muito mais do que qualquer perdão que você possa dar para o seu irmão. É por isso que nós devemos estar tão dispostos a ceder uns aos outros. Sabe, imagina que terminou o culto aqui, irmão Wallace me dá sempre carona, aí eu compro um carrinho novo, o dia que o irmão Wallace precisa da minha carona, eu falo, não, irmão Wallace, não vou levar o senhor. Ah, porque o senhor não vai poder? Não, não quero, eu não gosto de dar carona. Só isso, né? Irmão Wallace olhar assim, olha como é, né? Dei carona 300 vezes para o pastor, agora ele não quer me dar carona. Aí eu vendi meu carrinho, fiquei sem carro. No outro domingo, o irmão Wallace, o senhor pode me dar uma carona? O irmão Wallace vai falar, claro que eu posso, pastor, vamos lá. Mas o que faz ele fazer isso? O que faz ele não se vingar? Ele não falar, não era o senhor que não podia dar carona? Não. É porque ele foi muito perdoado por Cristo. Observe que isso é loucura, não é? Eu estou falando de um exemplo simples, mas você pode aplicar para traição, para briga, para uma série de coisas. Isso é loucura. Mas o que faz a gente fazer isso? É Cristo. Se nós temos essa consciência de Cristo, nós estamos muito dispostos a perdoar, muito dispostos a ceder, muito dispostos a reconsiderar, muito dispostos a viver bem, muito dispostos a constranger o mundo com o nosso amor. Agora, irmão, se a gente não tem Cristo, não tem quem faça. Você dá o braço a torcer. Né? Tipo de pessoa que vai para o caixão brigando é você sem Cristo. Se não tem Cristo, não tem o que fazer. E aí, para a gente visualizar isso, é como se a verdadeira sabedoria ela fosse uma árvore cheia de bons frutos. Enquanto a falsa sabedoria, ela é uma árvore seca. Aqui no nosso quintal a gente tem um mamoeiro. E hoje eu estava em casa pensando por que esse mamoeiro não está dando fruto. Eu estou pegando vários mamões lá do terreno da minha patroa, tem uns cachos de banana ali caindo para o nosso quintal, que o vizinho não assista essa pregação, brincadeira, que ele assista. E se ele vier aqui para o culto, pode levar os seus cachos de banana. Mas por que às vezes a gente está seco? Por que às vezes a gente não dá fruto? Isso nos faz pensar. E aí tem árvores que têm folhas, estão até verdes, como o nosso mamoeiro. Está até nascendo outro galho, florescendo mais, mas não dá fruto. Às vezes vem para a igreja, parece crente, mas não dá fruto. A gente precisa olhar com calma. O texto nos diz que quem semeia paz, colherá justiça. Me lembra do Salmo que aqueles que com lágrimas semearem, com júbilos de alegria, colherão. Às vezes você semeia paz na sua casa com lágrimas. Às vezes é só você e Deus. Você chora escondido, chora no banheiro. Às vezes você ouve aquilo que não gostaria de ouvir. Às vezes ninguém sabe a sua dor. Ninguém sabe, só Deus. Mas aqueles que semearem paz colherão justiça. Porque é Deus quem promete, é Deus quem abençoa a semeadura, é Deus quem faz essa semente crescer. Para concluir, irmãos, existem dois tipos de sabedoria. A primeira sabedoria quer provar que está certa. A primeira sabedoria não folga de jeito nenhum, é orgulhosa, compete, produz confusão, mesmo que isso custe outras vidas. Essa sabedoria é a sabedoria do mundo. Essa é a sabedoria que Satanás disseminou pelo mundo. Às vezes ainda fala que é verdade. Não foi isso que ele falou para Eva?
olha, Deus está te escondendo um negócio. Né? Ele não quer que se tu comer aí, tu vai ficar igual ele, conhecendo o bem e o mal. Às vezes Satanás chega com a gente, você merecia mais. Né? Você merecia mais. Satanás fala isso. Se você quiser, eu te dou todos os reinos desse mundo. Não é isso? Não é isso que ele falou para Jesus? Ainda usa as escrituras, fala, olha, você nasceu para ser cabeça, não cauda. Não é? Satanás fala isso no nosso coração. Satanás fala isso na televisão. Satanás fala isso em muitos lugares. Mas isso é sabedoria mundana, demoníaca. A sabedoria que vem de Deus, ela é humilde. Ela obedece, ela busca a paz e ela produz bondade. A minha pergunta nessa noite é: qual é o caminho que você tem seguido? O caminho do orgulho ou da humildade? O caminho da competição ou da obediência? O caminho da confusão ou o caminho da bondade? Qual caminho você tem seguido? Se te falta sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá generosamente a todos aqueles que pedem. Ele transforma a sua vida, sua casa, sua família, Ele transforma esse seu coração. Peça sabedoria a Deus. Vamos estar orando nessa noite.